Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito legal onde ele nos fala sobre os losangos. E aí eu trouxe aqui para você a figura e os elementos que formam esse losango, assim como também algumas propriedades que regem as leis do losango, ok? Comecemos aqui então pelos seus elementos. O losango, pessoal, ele é um quadrilátero, é um tipo de quadrilátero. Bem, sendo quadrilátero, ele terá então 4 lados. Então nós temos 1, 2, 3, 4 lados, onde eles estão representados aqui pela cor vermelha. Se uma figura qualquer ela possui 4 lados, automaticamente também ela possuirá 4 vértices. E o vértice é esse ponto onde a gente liga 2 lados consecutivos ou 2 lados vizinhos, como você quiser chamar. Aí não faz diferença, tá bom? E também, quando ela possui 4 lados e 4 vértices, também possuirá 4 ângulos internos e externos. Detalhe, aqui nós temos então, vou continuar aqui a reta, tá? Nós temos aqui então nosso ângulo externo, que eu estou representando ele com essa cor branca. Sendo que, toda vez que você somar um ângulo interno com um ângulo externo de um mesmo vértice, a soma sempre será igual a 180 graus, beleza? Ok, então nós temos aqui ângulo interno, ângulo externo e também nós temos as suas diagonais, onde no losango é importante que você identifique as diagonais em relação ao seu tamanho. Por quê? Porque aqui nós temos diagonal maior e diagonal menor. O detalhe aqui é o seguinte, nem sempre essa diagonal que está na vertical, ela será a diagonal maior, tá? Depende muito da figura que está sendo feita em relação a esse losango. Mas é importante que você saiba o seguinte, que a diagonal é o segmento de reta que une 2 vértices que não são vizinhos, ok? Então nós temos aqui uma diagonal maior e uma diagonal menor. É importante que você analise em relação ao tamanho, até porque essa ideia ela será muito necessária quando você for trabalhar a área de um losango, beleza? Vamos aqui então às suas propriedades. Primeira delas, as diagonais são perpendiculares. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando as diagonais se cruzam em um ponto, e sempre vai ser em um ponto, tá? Quando elas se cruzarem em um ponto, elas formarão 4 ângulos retos. Opa, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós teremos 4 ângulos iguais a 90 graus. E é justamente isso que determina a definição de 2 retas perpendiculares. Ou seja, é quando elas se encontram em um ponto e, ao se encontrarem, os ângulos formados, no caso, por essas 2 retas, serão 4 ângulos iguais a 90 graus, cada um deles, tá bom? Próxima. As diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios. Opa, o que é ponto médio? É quando, ao se cruzarem aqui as diagonais, desse ponto de cruzamento para cima tem uma certa medida e essa medida será a mesma desse ponto de cruzamento para baixo. Por quê? Porque divide o segmento de reta ao meio. A mesma ideia também aqui para a nossa horizontal. Eu tenho aqui uma medida e a mesma medida será em relação ao ponto de cruzamento para a direita ou para a esquerda. Lembrando que nem sempre essas diagonais elas terão o mesmo valor, não terão, tá bom? Belezinha? Ok, próxima informação aqui então. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao formarmos aqui as diagonais, tá? Elas dividirão o ângulo em 2 medidas iguais. Então, por exemplo, eu não sei qual é a medida desse ângulo aqui, mas eu sei que ao fazer aqui as diagonais, elas também coincidirão com as bissetrizes dessa figura, tá? Bissetriz, então, é o segmento de reta que divide um ângulo interno ao meio, ou externo, tanto faz, né? Mas divide qualquer ângulo ao meio, tá bom? Logicamente que dividindo esse ângulo ao meio, eu vou ter então, aliás, 2 medidas iguais. Bacana? Próxima. Todos os lados têm a mesma medida, beleza? Então, em relação aqui no caso à diagonal, nós temos o losango com os lados, a sua medida, aliás, serão todas iguais em tamanho, tá bom?
Por último, nós temos que os lados opostos são paralelos. Opa, peraí. O que são lados opostos? Lados opostos, eles são os lados que estão um de frente para o outro. Logo, então, eu tenho aqui esses dois lados opostos, assim como esses dois aqui também. E esses lados opostos, sendo paralelos, eles não se encontrarão em nenhum ponto. Eles não se cruzarão. Diferentemente, de repente, desses dois aqui, ó. Eles não são opostos. Logo, não sendo opostos, eles irão se encontrar em algum ponto, tá? Então, por exemplo, se de repente eu vou fazer aqui, nomear os vértices. Eu tenho aqui o vértice A, vértice B, vértice C e tem aqui o vértice D, tá bom? Quando você faz, no caso aqui, os lados opostos, nesse caso são quem? Eu tenho o lado AD, ou lado DA, que é a mesma coisa, oposto em relação ao lado CB ou BC. Ora, esses dois lados sendo opostos, o que acontece? Eles serão paralelos. Logo, então, eu vou ter essa mesma ideia para os lados DC ou CD e o lado, aliás, AB ou BA. Também serão opostos, automaticamente também serão paralelos. Outra coisa importante que faltou citar aqui é o seguinte. Quando você considera dois ângulos vizinhos ou dois ângulos lado a lado, por exemplo, suponhamos que eu pegue aqui o ângulo A e o ângulo B, tá? Toda vez que você considerar dois ângulos vizinhos em um losango, esses ângulos serão suplementares. O que quer dizer isso? Quer dizer que a soma desses ângulos será igual a 180 graus. Assim como também os ângulos opostos, os ângulos que estejam um de frente para o outro, eles são iguais em medidas em graus. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ângulo A tem a mesma medida do ângulo C, assim como o ângulo B também terá a mesma medida do ângulo D. Beleza, pessoal? Então, nessa aula nós vimos aqui o que é o losango e quais são as propriedades que regem esse losango, onde inicialmente eu te mostrei a figura e os seus elementos e depois eu falei para você, mostrando também aqui na figura, como funciona cada uma dessas propriedades. Legal? Sendo assim, muito obrigado e tchau!